Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, uma alegria estar com vocês também que estão pelos diversos canais que estão transmitindo. Nós vamos hoje começar em Atos capítulo 1. Vamos direto para a palavra de Deus para aproveitarmos bem o nosso tempo. Atos capítulo 1. Ontem nós tivemos a primeira mensagem e combinamos algumas coisas que eu queria relembrar hoje. Se nós estamos chamando esse período de 10 dias de oração, então precisamos ter realmente momentos de oração. E nós combinamos ontem que ao longo do dia nós iríamos escolher 3 horários para parar e ter um momento especial de oração pessoal. E nós iríamos colocar algumas coisas, algumas necessidades que temos nas mãos de Deus. A primeira delas, nós vamos orar por nossos amigos, as pessoas que queremos que tomem uma decisão espiritual esses dias. Então, ao longo do dia, apresente o nome dessas pessoas a Deus. Faça uma lista e apresente a Deus o nome dessas pessoas que já estudaram a Bíblia com você ou estão afastadas da igreja e que você quer pedir de maneira especial a Deus que eles retornem aos braços do Senhor esses dias. O segundo pedido é por algo particular, alguma coisa que você tem no coração e que quer mais uma vez colocar uma necessidade particular ou familiar nas mãos de Deus. E o terceiro pedido é por uma renovação pessoal, espiritual na presença de Deus. Então, esses são os pedidos que vamos apresentar a Deus. Claro, você pode fazer outros, mas ao longo do dia, apresente a Deus esses motivos, esses momentos de oração, e vamos pedir a Deus que possa nos dar essas bênçãos que Ele pode nos conceder. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de começar o dia louvando o Teu nome e ouvindo a Tua palavra. E é isso que realmente queremos agora, ouvir a Tua palavra. Não é ouvir um homem, mas ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da boca de um homem. Santo Deus, há centenas de pessoas que estão nos mais diversos lugares e todas estão esperando a mesma coisa, que através da Tua palavra o Teu Santo Espírito fale claramente e poderosamente ao nosso coração. Então, te peço que mais uma vez, ao final da mensagem, possamos ter a certeza de que a palavra que veio da boca de um homem, na verdade, veio da palavra de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Esteja conosco, Santo Deus, fala ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, verso 1, o texto bíblico diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse versículo, a introdução do livro de Atos, escrito por Lucas, não é apenas uma introdução. Na verdade, esse versículo é uma declaração de coerência. Talvez uma das mais completas declarações de coerência da Bíblia. Porque o texto diz assim: Jesus, que é o personagem central do livro de Atos e de toda a Bíblia, eu vou apresentar para vocês o que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso é coerência. Nós somos muito bons em ensinar. Nós somos muito bons em dizer como fazer. Nós somos muito bons em orientar. Mas o texto bíblico diz que Jesus, ele começou fazendo. E depois que ele fez, ele ensinou. Isso é coerência. E a vida cristã, ela só é completa se ela tiver coerência. Não é simplesmente fazer. Olha, você tem que fazer isso, a vida cristã, você tem que obedecer isso, você tem que seguir tal regra. A vida cristã só é coerente quando ela segue a ordem do que está escrito aqui. Jesus fazia e Jesus ensinava a partir daquilo que Ele próprio fazia. E nós temos que, de alguma maneira, admitir que, em grande parte, a nossa vida cristã ela não é coerente. Porque o nosso fazer é medíocre. O nosso viver à altura do que sabemos que deveríamos viver não está bem. Nós até sabemos o que fazer, a questão é que nós não conseguimos fazer aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Sabem, a grande maioria de nós não necessita que um pregador venha dizer: olha, você deve tratar bem sua esposa. Nós sabemos disso. A grande questão não é saber, a nossa grande necessidade não é mais conhecimento, é viver aquilo que sabemos
que devemos viver. Eu acho que poucos precisam ouvir um pregador dizendo assim: olha, você não pode começar o dia sem buscar a Deus, você tem que passar tempo com a Bíblia, você tem que passar tempo com a oração, você não deveria deixar a sua família sair de casa sem um culto familiar. A grande maioria de nós sabemos isso, a grande questão é que nós não fazemos aquilo que nós sabemos. A grande maioria de nós sabemos que ao ir para a faculdade deveríamos viver como um cristão e dar um bom testemunho, nós sabemos disso. A grande questão é que não conseguimos fazer aquilo que nós sabemos. Talvez alguém já tenha me ouvido contar essa história, mas meus filhos são apaixonados por açaí. E quando minha filha se apaixonou, bem pequena, se apaixonou por açaí, nós morávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, e estávamos no nosso apartamento, e a mãe deu uma tigelinha com açaí para a minha filha. Ela era pequena, foi para a sala comer o açaí, eu fiquei com a minha esposa conversando alguma coisa na cozinha, e nós não percebemos, mas a Glenda derrubou o pote de açaí no chão. Quando ela derrubou o pote, na cabecinha de criança dela, ela pensou assim: eu sujei a sala e alguém que suja precisa limpar. E ela foi lá no quarto dela, ela tinha umas vassourinhas e uns rodos de brinquedo, e ela pegou a vassourinha de brinquedo para limpar o açaí na sala. Você já tentou limpar açaí com vassoura e com rodo? E ela começou a limpar, e ela percebeu que quanto mais limpava, mais sujava. Então ela pensou: a vassoura não está dando certo, eu preciso de um pano. E foi lá pelo corredor, no nosso quarto de casal, puxou um edredom bem branquinho que estava em cima da cama, veio arrastando para limpar o açaí com o edredom. E quando ela percebeu que também não estava dando certo, ela foi na sala, puxou minha calça e disse assim: papai, a sala está suja. E nada do que eu imaginei me preparou para o que eu vi. Parecia um cenário de guerra. Açaí para um lado, edredom para o outro. E naquele momento, rapidamente, eu percebi: eu não posso ser duro com minha filha, porque ela sabia o que tinha que fazer. Ela só não conseguiu fazer o que ela sabia que tinha que fazer. Para mim, isso é um bom resumo da vida cristã. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós temos que limpar. Nós temos que ter uma vida coerente. Nós temos que dar um bom testemunho. A grande questão é que nós simplesmente não conseguimos fazer aquilo que nós sabemos. E para que a vida cristã se torne coerente, nós temos que entender que esse é um papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a vida cristã uma vida coerente. O papel do Espírito Santo, ou um dos papéis das funções do Espírito Santo, é fazer com que aquilo que eu sei que devo fazer, eu realmente consiga fazer. Não é obra humana, não é obra do esforço humano, não é obra da ação humana, é obra do agir do Espírito em nós. Mas a grande questão é que quando nós pensamos na obra do Espírito Santo, nós pensamos muito na obra do Espírito Santo em torno do fazer, porque nós sempre olhamos para o Espírito Santo a partir do livro de Atos, e realmente no livro de Atos a ênfase é o Espírito Santo fazendo através dos discípulos. Então o Espírito Santo vai agir neles para que eles possam curar, para que eles possam pregar, para que eles possam batizar 3.000 pessoas no mesmo dia, para que eles possam falar em línguas. Então, no livro de Atos, o Espírito Santo ele é apresentado como o Deus que age na vida dos cristãos para que eles possam fazer. E geralmente é assim que nós pensamos na obra do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para fazer isso. Eu preciso do Espírito Santo para pregar. Eu preciso do Espírito Santo para dar um estudo bíblico. Eu preciso do Espírito Santo em mim para cantar. Eu preciso do Espírito Santo. Então nós sempre pensamos no Espírito Santo a partir do que Ele vai fazer para que nós possamos fazer pelos outros. Mas você precisa conhecer o Espírito Santo a partir do livro de Romanos. E, na verdade, o livro de Romanos fala mais sobre o Espírito Santo do que o próprio livro de Atos. Há mais a palavra Espírito no livro de Romanos do que no livro de Atos. Para você ter uma ideia, só no capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo aparece 30 vezes. É o capítulo da Bíblia que mais aparece o Espírito Santo, 30 vezes. E no livro de Romanos, o Espírito Santo, ele não é apresentado como aquele Deus
que faz através de nós, mas é apresentado como Deus que faz em nós. E é a partir daí que precisamos conhecer o Espírito Santo. Não é a partir do livro de Atos, porque no livro de Atos, as pessoas do livro de Atos já tinham recebido o Espírito Santo que já tinha transformado a vida deles. E eles saíram realmente para trabalhar. Mas é no livro de Romanos que nós entendemos primeiro o Espírito Santo agindo em mim, para que a partir de mim ele possa agir para os de fora. Então, quando você for conhecer a obra maravilhosa do Espírito Santo, comece pelo livro de Atos, comece pelo livro de Romanos, comece pelo livro de Romanos. O livro de Romanos vai apresentar não simplesmente o Espírito Santo fazendo a partir de mim, mas fazendo em mim. E quando Jesus apresenta o Espírito Santo em João capítulo 16, ele fala do Espírito Santo agindo em nós primeiro. Quando ele diz assim, em João 16, Jesus fala, ele virá sobre vós. Aí Jesus diz, ele vos guiará à verdade. Continua dizendo, ele vos há de ajudar, ou vai anunciar a vocês. Então Jesus não diz assim, olha, o Espírito Santo é o Deus que vai agir em vocês para o de fora. Ele começa dizendo, o Espírito Santo é o Deus que vai agir em você para transformar você primeiro. Então pense na obra do Espírito Santo primeiro em você. Porque se o Espírito Santo agir em você e tornar você um cristão coerente, aí ele vai poder agir através de você, a partir de você. Então vamos para o livro de Romanos, para conhecer o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo primeiro em nós. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é o capítulo do grito desesperado de alguém que não é coerente. Esse é o capítulo 7 de Romanos. É alguém que está desesperado, querendo ser cristão, querendo fazer coisas de cristão, mas simplesmente não consegue. No verso 17, por exemplo, ele diz, neste caso, quem faz isso não sou eu. Ele está falando das obras da carne, as obras do pecado, mas o pecado que ainda habita em mim. Ele diz no verso 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E o grito desesperado do verso 24, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está a vida cristã sem coerência. Não consigo fazer, não consigo ser cristão, eu não consigo agir como cristão. Eu até quero, eu até sei, mas eu ainda sou dominado pelo pecado. Já não sou eu, não faço isso, quem faz isso é o pecado que ainda habita em mim. Essa é a vida. Capítulo 7 está descrevendo a vida de alguém que é cristão, que tenta ser cristão, mas tenta sozinho. Alguém que se levanta todo dia dizendo, hoje eu vou conseguir, eu vou tratar minha esposa melhor, eu vou dar um melhor testemunho na faculdade, eu vou agir de maneira diferente, eu vou ser honesto, eu não vou fazer o que fiz ontem. E no final do dia tem que declarar, humilhado, desaventurado homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem vai me livrar dessa natureza pecaminosa? Quem vai me ajudar a viver como um cristão coerente? Aí vem o maravilhoso capítulo 8. O capítulo 8 é a resposta para o grito desesperado do capítulo 7. E como eu falei, no capítulo 8, 30 vezes aparece o Espírito Santo. Em outras palavras, para você não ser o cristão do capítulo 7, você precisa entender o agir do Espírito no capítulo 8. Para você não ser o homem desesperado, a mulher desesperada que vai gritar, desaventurado homem que sou, eu não faço o que eu quero, eu só faço o que o pecado ordena, você tem que entender o capítulo 8. No capítulo 8, Paulo vai apresentar o Espírito Santo, e ele vai dizer quem você é sem o Espírito. É assim que ele começa o capítulo 8. Quem você é sem o Espírito? Capítulo 8, verso 5, começo do verso 5. Sem o Espírito, diz que você vai se inclinar apenas para as coisas da carne. E só vai cogitar para as coisas da carne. Quando a Bíblia fala coisas da carne, ele está falando coisas da natureza pecaminosa, de quem nós somos ainda. Como eu preguei ontem à noite, quando nós saímos da água do batismo, o velho homem nos acompanhou.
E quando você não tem o Espírito, você só vai pender, só vai cogitar das coisas da carne, da natureza pecaminosa. Você até sabe o que um homem, uma mulher espiritual deveria fazer, mas você, como está pendendo só para as coisas da carne. Sabe quem você é sem o Espírito Santo? Capítulo 6. Porque o pendor da carne leva para a morte. Sabe quem você é sem o Espírito Santo? Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, e você nunca vai conseguir se sujeitar à lei de Deus. Capítulo 8, verso 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui não está falando de pessoas que não são cristãs. O capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos são para pessoas que já são cristãs, já foram batizadas, já aceitaram Jesus como seu Salvador, mas ainda estão vivendo a vida cristã sozinho. E isso aqui você não precisa de ajuda, sozinho você é tudo isso. Você vai pender para as coisas da carne, você vai em direção à morte, você vai ser inimigo de Deus, você não consegue se sujeitar à lei de Deus, você não agrada a Deus, você é isso aqui sozinho, você não precisa de ajuda para ser isso aqui. Nós somos isso aqui sozinhos. E essa é a grande tragédia da vida cristã de muitas pessoas. Você não precisa de um novo estudo bíblico sobre a lei de Deus. Você precisa agora saber como faz para obedecer à lei de Deus. Você não precisa conhecer mais sobre a verdade, você precisa agora viver a verdade. E talvez, e ao longo de 20 anos de ministério, eu já conheci muitas pessoas que estão desistindo da vida cristã porque dizem, eu não consigo. E eu estou cansado de viver uma vida cristã hipócrita. Eu estou cansado de ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa fora da igreja. Então a vida cristã pode funcionar para qualquer pessoa, mas não funciona para mim. E eu quero te dizer, em nome da autoridade bíblica, a vida cristã funciona para você. A grande questão é que a vida cristã não foi feita para viver sozinho. Você não foi feito como cristão para conseguir sozinho. É algo grande demais para você alcançar. A vida cristã ela foi feita para viver a partir do agir do Espírito em nós. Então, sozinho, tudo que você vai conseguir é isso que Paulo disse: caminhar para a morte, desagradar a Deus, ser inimigo de Deus, não conseguir viver a lei de Deus. E a lei de Deus ela é tão profunda, a vontade de Deus é tão profunda, que Deus quer fazer com que nós possamos viver uma vida cristã coerente a partir do interior. Sabem, é até possível que o pastor Josanã nunca vá para um motel com a mulher que não seja a esposa dele, porque tem medo de ser pego, porque tem medo de perder o emprego, porque tem medo de ser descoberto. Eu até posso conseguir viver a lei de Deus de maneira externa para que as pessoas não vejam. Mas só o Espírito Santo habitando na vida de um homem é capaz de fazer com que a cabeça de um homem não seja um motel. Você entende? E isso é mais profundo do que simplesmente não ir para um motel. E o que Deus quer não é simplesmente que eu não vá para um motel, é que eu não tenha um motel na cabeça. Isso é mais profundo e é isso que Deus quer fazer. Só que eu não consigo. Eu tenho que reconhecer como o homem do capítulo 7, eu não consigo, desaventurado homem que sou. O que eu consigo é ser inimigo de Deus. O que eu consigo é pender todos os dias para as coisas da carne. O que eu consigo é dizer, não vou fazer e no outro dia faço de novo. Sabe por quê? Porque eu não entendi o papel do Espírito Santo em minha vida. Sabe quem eu vou ser com o Espírito Santo? Capítulo 8. A segunda parte do verso 5. Se o Espírito Santo habitar em mim, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Capítulo 8, final do verso 6. O Espírito vai trazer vida e paz. Capítulo 8, verso 11. Se habitar em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará você do seu corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Sabe quem você é sem o Espírito?
se inclina para coisas da carne, é inimigo de Deus, não agrada a Deus, não consegue guardar a lei, sabe quem você é com o Espírito? Ele vai habitar em você, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, você vai ter vida e paz, e Ele vai vivificar você. Então não é o Espírito Santo para agir em mim para os de fora, é o Espírito Santo agindo em mim primeiro. Porque Deus só pode agir de maneira poderosa a partir de mim, se primeiro Ele agir em mim. E é isso que precisamos entender. Então, você não precisa dizer, Santo Deus, me dá o Teu Santo Espírito para fazer isso e aquilo. Santo Deus, me dá o Teu Santo Espírito para ir dar estudo bíblico. Santo Deus, me dá o Teu Santo Espírito para ir pregar. Santo Deus, me dá o Teu Santo Espírito porque agora eu vou cantar. Você deveria dizer, Santo Deus, eu me dou ao Teu Santo Espírito. Eu me entrego ao Teu Santo Espírito para que Ele dirija a minha vida. Mas para que isso aconteça, você tem que mudar um pouco a sua oração em relação ao Espírito. Talvez de muito tempo você tenha ouvido que você deve orar, Santo Deus, me enche do Teu Santo Espírito. Você não deveria orar, Senhor, me enche do Teu Santo Espírito. Porque quando você diz, me enche do Teu Santo Espírito, você está dizendo, Santo Espírito habita em mim. E talvez o Espírito diga, meu filho, eu até quero habitar, mas você já está cheio. Você já está cheio de vaidade, de orgulho, de ganância. Então a oração deveria ser, Santo Deus, me esvazia. Mas não me deixa vazio. Porque eu já vim de uma vida vazia. Então, Santo Deus, me esvazia, mas me preenche do Teu Santo Espírito, me esvazia do orgulho, me esvazia da ganância, me esvazia da mentira, me esvazia do erro. Santo Deus, me esvazia, mas não me deixa vazio, me enche do Teu Santo Espírito. E sabe como isso acontece? Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós somos chamados, esse é um texto bonito, quando disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós até sabemos orar, buscar, confessar, mas sabe o que é que o texto está dizendo, e às vezes nós não percebemos? Antes de orar, antes de buscar, e antes de confessar pecados, tem uma palavra. Que palavra é? Se humilhar. Se humilhar. Você nunca vai ser cheio se você primeiro não for esvaziado. E você nunca vai ser esvaziado se você não se humilhar. Sabe o que é se humilhar? Se humilhar é o Espírito Santo dizer assim, meu filho, a Netflix, o tempo que você passa assistindo séries, está atrapalhando a tua intimidade comigo. Você quer que eu te preencha, você primeiro tem que se esvaziar. E para você se esvaziar, você tem que passar mais tempo comigo. E isso está atrapalhando. Se humilhar é dizer, Santo Espírito, eu preciso tanto da Tua presença em minha vida. Eu gosto muito disso aqui, mas eu vou cancelar, porque está atrapalhando. Há uma pesquisa que diz que os brasileiros estão passando em média 9 horas por dia nas redes sociais. Se você acompanhar o meu Instagram, você vai perceber que eu não coloco imagens de minhas viagens, ou de comida, ou eu não exponho a minha família. É apenas para pregar, é apenas com mensagens. Mas outro dia eu recebi uma notificação no Instagram dizendo que eu estava passando em média 40 minutos por dia, respondendo, olhando. E eu disse, meu Deus, eu não estou passando 40 minutos por dia orando. E está errado. E eu coloquei um aviso lá que quando dá 15 minutos eu desligo. Porque eu não posso passar mais tempo com o Instagram do que com a oração e com a Bíblia. Sabe o que eu tive que fazer naquele momento? Eu tive que me humilhar e dizer, Santo Deus, não está correto. Não está correto eu ter condições de passar um final de semana maratonando uma série e assistir 10 episódios e não passar meia hora com a Bíblia e com o Espírito de profecia, não está correto. Então, antes de começar a orar, a buscar, a confessar pecados, você tem que se humilhar e dizer, Santo Deus, o que é que o Senhor quer tirar da minha vida? Sabe o que é se humilhar? Se humilhar é querer muito assistir um filme à noite, mas sabe que se você assistir aquele filme até meia-noite, de manhã você não vai conseguir acordar para ler a Bíblia. Então você vai se humilhar e vai dizer, eu não vou assistir,
Não é um filme de promiscuidade, de violência, mas eu vou me humilhar, eu não vou assistir isso aqui porque eu tenho que acordar cedo para buscar a Deus. Isso é se humilhar. E se você se humilhar, orar, buscar e confessar, o Espírito vai dirigir sua vida. Há uma citação no livro Desejado de Todas as Nações, e eu quero concluir com ela e com a história. Desejado de Todas as Nações, página 672, que diz o seguinte: Cristo prometeu o Espírito Santo a essa igreja de hoje, da mesma maneira como estava prometido aos primeiros discípulos. Mas, como todas as promessas, ela tem condições. Muitos que creem e até pedem a promessa do Espírito, até falam sobre o Espírito, não o recebem. Porque não entregam sua vida para ser guiada e dirigida por Ele. Então não é que você não pede, você até pede, mas você não entrega a sua vida para ser guiada e dirigida por Ele. Nós não podemos usar o Espírito Santo, é Ele quem deve nos usar. Muitos não querem se submeter a Ele, querem continuar dirigindo a sua própria vida. Sabe como é que nós pensamos? Nós pensamos assim: o campo é o mundo que precisa ser colhido para Deus, e eu sou o trabalhador que tenho que colher. E o Espírito Santo é como a foice. Se eu tiver a foice do Espírito, eu vou colher rapidinho o mundo. Então o mundo precisa ser colhido para a verdade, para Deus. Eu tenho que colher, eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que fazer a colheita. E se eu tiver o Espírito Santo, ele é como uma foice que vai rapidinho colher. Está errado. O mundo realmente precisa ser colhido, mas quem vai colher é o Espírito. Sou eu quem sou a foice na mão do Espírito. Se o Espírito Santo me tiver, ele vai me usar para a colheita. Não sou eu quem usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que usar a mim. Por isso que eu não devo dizer: Santo Deus, me dá o teu Santo Espírito. Eu tenho que dizer: Santo Deus, eu me dou ao teu Santo Espírito. Todas as férias, quando eu tenho a oportunidade de ir na casa do meu pai, o último dia eu passo uma parte dele olhando as fotos da minha mãe e lendo as cartas dela. Minha mãe faleceu há 20 anos. E é um ritual de lembrança, de lágrimas. E não sei por qual motivo, pela primeira vez eu encontrei uma carta que ela recebeu. Quando minha mãe faleceu, eu sabia que ia sentir muita falta dela, mas a principal falta que eu sabia que ia sentir era que todo dia às 4 da manhã ela estava orando por mim, intercedendo por mim e pedindo um novo batismo do Espírito Santo. E esses dias eu encontrei essa carta que alguém entregou para ela, que dizia assim: Dona Antônia, você foi uma pessoa inspirada por Deus para entrar na minha família e mudar completamente a minha casa. No momento em que você entrou no meu lar para me dar estudo bíblico, a minha vida mudou. Jesus entrou no meu lar e agora nós somos felizes. Eu consigo um emprego, agora consigo guardar o santo dia do Senhor e quero lhe agradecer e pedir que Deus abençoe a você e sua família. Isso aqui é resultado não de alguém que simplesmente dava estudo bíblico, mas de alguém que de madrugada estava dizendo: eu me dou ao teu Santo Espírito, me usa. E Deus usa, mas Deus usa alguém que está nas mãos dEle, que se colocou à disposição dEle, que diz: Santo Espírito, toma minha vida. Eu não quero o Espírito para dar estudo bíblico, eu não quero o Espírito para pregar, eu não quero o Espírito para cantar, eu quero o Espírito para me transformar, para me fazer viver uma vida cristã coerente, viver uma vida cristã verdadeira. Nesse momento nós vamos ouvir uma música, a Melissa irá cantar sobre o Espírito Santo. Eu quero convidar vocês que estão nos assistindo, onde você estiver, e vocês que estão aqui, a dizer: Santo Deus, Santo Espírito, toma minha vida, me esvazia e me preenche. Fale com Deus nesse momento, através dessa música.
perdoa por tantas vezes que tentamos viver a vida cristã sem Ti. Nos perdoa por tantas vezes que tentamos ser coerentes e fomos hipócritas, porque não entendemos que é o Espírito em nós que vai nos fazer viver uma vida coerente. Talvez essa manhã, alguém que esteja nos ouvindo, esteja a ponto de desistir da fé, porque chegou à conclusão que não consegue. E eu te peço em nome de Jesus que essa pessoa não desista. Ela realmente não consegue, eu não consigo. Mas o Espírito Santo ainda pode agir em nós, para que em nós Ele possa nos ajudar a conseguir, a viver uma vida cristã coerente. Para que o Espírito Santo em nós possa nos dar poder, nos preencher, ao ponto de que aquilo que fazemos é aquilo que ensinamos, e aquilo que ensinamos é aquilo que fazemos. Ajuda-nos, Santo Deus, a cada dia ir à presença do Deus Espírito Santo, nos humilharmos e dizer: retira de mim o que você quiser, mas por favor não retenhas de mim a presença e o poder do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.